A paz de Deus a todos, Leão CCGB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer aí. No vídeo de hoje, iremos comentar um pouquinho sobre a palavra na congregação que está no Brasil, que é alvo de muitas críticas, porque tem gente que não crê, né? Até aí tudo bem, né? Você não crer, você não é obrigado a crer. É uma questão de fé. O importante é que as pessoas respeitassem as crenças individuais, mas não é isso que acontece, né? Os sensacionistas aí não... Eles são pessoas... A maior parte dos sensacionistas, eles são frustrados no ponto de vista de que eles não veem nada, obviamente porque não creem, e querem defender essa ideia deles, não são crença, é uma ideia nada bíblica, tá? De que eles não cessaram. Aí fica difícil, né? Também crença é uma ideia fajuta que auxilia muita gente que é frustrado porque nunca alcançou um dom, seja lá qual for esse dom, e fica falando contra quem acredita nos dons de Deus, né? E os dons sempre acompanharam a igreja desde o início dela até o tempo atual, os tempos atuais, e nunca cessou. Mas vamos lá. Então vamos entender um pouquinho o que é a palavra de Deus. A gente vai desmistificar um pouco, escrever um texto aqui. A gente vai desmistificar um pouco, né? Então, palavra na congregação, o que é a palavra na congregação? O momento ali do culto. Nós temos no culto os 3 hinos, a oração, os testemunhos, né? As orações, perdão, são 2, os testemunhos, os hinos, não só 3, né? São 6. E tem um momento da palavra que é quando acontece a revelação da palavra. Quando Deus irá usar de um dos seus servos, né, para passar uma mensagem de conforto ali para a igreja, uma mensagem de doutrina, de bênçãos espirituais, materiais, aquele que for da vontade de Deus, né? Mas uma palavra sempre direcionado à edificação da igreja, ok? Então, vamos lá. Então, a revelação da palavra, ela não deve ser entendida como adição ao cânon bíblico, que é o que os nossos queridos sensacionistas não entendem, mas sim como Deus comunicando-se diretamente com o seu povo, sobre diversas situações, questões específicas. Ali a palavra ela vai contemplar. Essa revelação não altera ou acrescenta a escritura, mas é uma forma de Deus guiar e instruir seu povo no dia a dia. Então, uma coisa que nós temos que entender é que a Bíblia não ensina que os dons espirituais cessariam. Pelo contrário, há passagens que mostram que os dons foram concedidos para a edificação da igreja e para que continuassem até o retorno de Cristo. Vamos ver agora a Bíblia, o nosso negócio aqui é Bíblia, né? 1 Coríntios 12, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas o Deus, mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? A gente observa que Paulo fala sobre a diversidade de dons espirituais que são dadas pelo Espírito Santo para o bem da igreja, né? Ele, em nenhum momento ali está sugerindo que os dons teriam prazo de validade, só na cabeça de alguns aí. 1 Coríntios 13, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier o que é perfeito, quando vier, isso aí aconteceu? Não, né? Então o que é em parte será aniquilado. Então tem muitos que indicam essa passagem com o fim dos dons espirituais. No entanto, quando vier o que é perfeito, está falando sobre a volta de Cristo. Jesus Cristo voltou aí. Se você for preterista, até entendo a sua interpretação de 1 Coríntios 13, mas o cristão, ele não acredita ainda que Cristo voltou. Ele vai voltar e vai levar a sua igreja, né? Então, os dons, né, eles vão continuar até a volta de Cristo. Cristo não voltou, os dons não cessaram. Então, acabando aí com a falácia em 1 Coríntios. Atos 2,
versículo 17 diante. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os seus servos e os meus servos naquele dias profetizarão. Isso daí é uma citação, né, de Joel, capítulo 2, que foi cumprida parcialmente no Pentecoste. Mas a promessa continua vigente, uma vez que a igreja ainda continua aqui, né? Até a ascensão de Cristo e o seu retorno. Ok? Então, tranquilo isso daí, né? Efésios 4, ele mesmo deu uns para apóstolos, aqui está falando sobre dons, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que aperfeiçoa o crente? Não são os dons? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo da igreja, até que chegamos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estrutura completa de Cristo. Então, Paulo está dizendo que os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade de fé. Como essa unidade plena ainda não foi alcançada, esses dons continuam. Então, acabou, né? Então, todos esses versos que eu mostrei mostram que os dons não cessaram, que Deus continua comunicando com o seu povo. Elevações direcionadas à igreja são formas de Deus edificar, exortar e consolar sem que isso acrescente algo ao cânon bíblico, que permanece fechado. Ninguém está falando de revelações canônicas, né? Mas que Deus pode falar com o seu povo. Então, acho que está mais do que claro esses versos bíblicos. Falta os sensacionistas citarem seus versos. E citem aí nos comentários, quem sabe eu faço um vídeo de resposta. Olá, sensacionista, mandem seus versos bíblicos aí, versículos bíblicos. Eu já sei quase todos vocês citam, mas vamos lá. Escrevam aí nos comentários. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.